Você já parou para pensar que a água que corre debaixo da sua casa, aquela fonte invisível que poderia matar sua sede e irrigar sua plantação, na verdade não pertence a você? Pois é. No Brasil, mesmo que o poço artesiano esteja no seu quintal, a lei determina que essa água é do Estado. Mas por que algo tão essencial à vida se tornou objeto de tanta burocracia e até mesmo proibições? Esse é o ponto que vamos desvendar hoje. Imagine um cenário onde famílias sem acesso à água encanada veem no poço artesiano a única saída, mas quando tentam usá-lo, descobrem que podem enfrentar multas pesadas, processos legais e até ter o poço lacrado. Parece absurdo, mas é real e está acontecendo agora. Fique comigo até o final, porque além de entender os motivos, você vai descobrir as consequências invisíveis que essa decisão carrega para todos nós. E o que está em jogo vai muito além da sua conta de água. Tudo começa com a Constituição de 1988, que mudou radicalmente a forma como a água subterrânea é tratada no Brasil. Antes, quem perfurava um poço artesiano podia ter acesso direto à água sem tantas formalidades. Mas a Constituição transformou a água em bem público, transferindo ao Estado a responsabilidade de regular seu uso, inclusive nas propriedades privadas. Isso significa que qualquer poço precisa de autorização, licenciamento ambiental e registro junto aos órgãos competentes. Além disso, há normas que determinam estudos hidrogeológicos, instalação de hidrômetros e renovação periódica da licença. Se a sua casa já recebe água da rede pública, a legislação pode até impedir que você use o poço, priorizando o abastecimento coletivo. Tudo isso visa proteger os aquíferos e garantir a sustentabilidade hídrica, evitando que a exploração descontrolada prejudique a qualidade da água e o meio ambiente. Mas será que, na prática, essa regulamentação funciona como deveria ou cria obstáculos que se tornam quase impossíveis de superar? É o que vamos descobrir a seguir. Mesmo entendendo que a intenção da lei é proteger os recursos hídricos, a realidade mostra que a burocracia brasileira torna quase impossível perfurar e usar um poço artesiano legalmente. Para começar, o proprietário precisa contratar especialistas para realizar estudos hidrogeológicos, que comprovem que a extração não comprometerá o aquífero nem prejudicará vizinhos. Depois, é necessário obter licenciamento ambiental, que envolve análise de impacto, taxas e prazos que podem se estender por meses ou até anos. Além disso, todo poço deve ser registrado no órgão estadual responsável e ter hidrômetro instalado, mesmo que a água não vá para a rede pública. Muitas famílias desistem no meio do caminho, frustradas pelo custo elevado, a complexidade dos processos e as exigências quase inacessíveis para pequenos proprietários. E o paradoxo não para por aí. Mesmo com um poço perfurado, se houver rede de abastecimento público, o uso pode ser limitado ou proibido, o que leva muitos a recorrer à exploração irregular. Mas você sabe o que acontece quando a maioria dos poços funciona fora da lei? É sobre isso que vamos falar na próxima parte, e a história fica ainda mais surpreendente. Aqui está o grande paradoxo do Brasil. Embora a legislação seja rígida e a intenção seja proteger os recursos hídricos, quase 90% dos poços artesianos no país funcionam irregularmente. Mas não pense que se trata de ilegalidade por má-fé. A realidade é outra. A burocracia complexa, os custos altos e a dificuldade de cumprir todas as exigências legais fazem com que pequenos produtores, agricultores e famílias recorram a soluções improvisadas. Esse cenário gera consequências invisíveis, como fiscalização limitada, riscos de contaminação e, em alguns casos, drenagem excessiva dos aquíferos. Além disso, essa irregularidade sistêmica cria um efeito dominó. O Estado precisa lidar com recursos naturais explorados sem controle, enquanto a população sofre com restrições legais e falta de acesso à água limpa. E o mais preocupante, quando muitas pessoas retiram água sem regulamentação, isso pode impactar rios, lagos e até o abastecimento público de cidades inteiras.
No próximo bloco, vamos explorar exatamente como esses impactos ambientais se manifestam e por que a falta de controle sobre os poços artesianos pode afetar cada brasileiro, direta ou indiretamente. O uso irregular dos poços artesianos não afeta apenas quem retira a água, ele reverbera por todo o ecossistema e pela sociedade. Quando a extração ultrapassa os limites naturais dos aquíferos, ocorre a diminuição do lençol freático, o que pode secar rios e nascentes próximos, prejudicando a fauna, a flora e a agricultura local. Em regiões rurais, esse fenômeno já provocou redução de produtividade e aumento de custos para os agricultores que dependem da água subterrânea para irrigar plantações e criar animais. Além disso, sem monitoramento adequado, há riscos de contaminação por agentes químicos ou biológicos, já que poços não registrados podem não passar por análises de qualidade. O efeito cumulativo desses impactos compromete a segurança hídrica de comunidades inteiras, ameaçando o abastecimento público e a sustentabilidade ambiental. É justamente por isso que a legislação existe para prevenir danos maiores, mas o custo e a complexidade para cumprir a lei levam milhares de brasileiros a permanecerem na irregularidade. Em seguida, vamos amarrar tudo isso, refletindo sobre o que poderia ser feito para equilibrar o acesso à água, a proteção ambiental e a burocracia estatal, mostrando soluções práticas que podem inspirar famílias e agricultores. Depois de entender a complexidade da legislação, a burocracia e os impactos ambientais, surge a pergunta: existe uma maneira de equilibrar o uso do poço artesiano com a proteção do meio ambiente e a segurança hídrica de todos? A resposta não é simples, mas estudos apontam caminhos possíveis. Uma das soluções envolve simplificar e agilizar o licenciamento, mantendo a fiscalização e os controles técnicos essenciais, mas permitindo que famílias e pequenos agricultores regularizem seus poços sem gastar fortunas ou esperar anos por autorizações. Outra alternativa é investir em tecnologia de monitoramento remoto, capaz de medir o volume de água extraída em tempo real e alertar quando há risco de sobreexploração, garantindo que o aquífero seja protegido sem bloquear o acesso legítimo da população. Além disso, políticas de educação ambiental e orientação técnica podem reduzir irregularidades, evitando contaminação e uso irresponsável, mostrando que o equilíbrio entre acesso e preservação é possível. Ainda, a criação de incentivos, como linhas de crédito para a legalização de poços, poderia ajudar agricultores e moradores a cumprir a lei sem comprometer suas atividades ou a sobrevivência de suas famílias. A reflexão é clara: não se trata de apenas proibir ou punir, mas de criar um sistema que permita o uso consciente da água subterrânea, respeitando tanto o direito individual quanto o bem coletivo. Com a conscientização correta e soluções práticas, é possível transformar o paradoxo atual em uma gestão mais justa e sustentável. Agora, num próximo momento, vamos analisar casos reais, mostrando como famílias e cidades lidam com os desafios da água subterrânea no dia a dia, revelando impactos diretos e aprendizados que podem servir de exemplo para todo o país. Quando falamos de poços artesianos, não estamos lidando apenas com números ou leis, estamos lidando com a vida de pessoas que dependem dessa água para sobreviver. Em várias regiões do Brasil, agricultores enfrentam dilemas diários, perfuram poços em suas propriedades para irrigar plantações e sustentar famílias, mas vivem com medo de multas ou de terem o poço interditado. Em alguns casos, pequenas cidades rurais dependem quase que exclusivamente da água subterrânea e a irregularidade de poços privados acaba sobrecarregando o abastecimento público, gerando conflitos com órgãos fiscalizadores. Histórias de famílias que tiveram que improvisar sistemas de captação ou recorrer a caminhões-pipa são comuns, mostrando que, na prática, a legislação nem sempre acompanha a realidade da população. Além disso, a exploração inadequada afeta a agricultura, reduzindo a produtividade e aumentando o custo de vida, pois produtores precisam investir mais em irrigação ou até enfrentar perdas totais de safra em períodos de seca. Esses casos revelam como a complexidade legal, combinada com fiscalização limitada, cria uma situação de insegurança hídrica que prejudica não apenas indivíduos, mas toda a comunidade.
Também aparecem exemplos de soluções criativas. Algumas cidades investem em projetos de cooperação, onde moradores compartilham informações técnicas, monitoramento de poços e regras de uso, minimizando impactos ambientais e garantindo que todos tenham acesso à água. Esses exemplos mostram que é possível conciliar necessidade humana, legislação e proteção ambiental, mas requer organização, conhecimento e apoio das autoridades. Com base nessas histórias, fica claro que o desafio vai além da lei. Trata-se de transformar a realidade em que milhões de brasileiros vivem, garantindo água segura, sustentável e acessível para todos. Ao longo deste vídeo, vimos como os poços artesianos no Brasil representam um verdadeiro paradoxo, essenciais para a sobrevivência de muitas famílias, mas rigidamente controlados por uma legislação complexa e cheia de burocracia. Entendemos a intenção por trás das regras: proteger os aquíferos, evitar contaminação e garantir a sustentabilidade hídrica. Mas também percebemos que a realidade muitas vezes foge ao ideal. Famílias, agricultores e comunidades inteiras enfrentam desafios diários para acessar água limpa e o uso irregular, embora arriscado, se torna uma alternativa quase inevitável diante de tanta dificuldade. No entanto, também vimos que existem soluções possíveis: simplificação do licenciamento, monitoramento inteligente, incentivo à regularização e educação ambiental podem criar um equilíbrio entre direito individual, proteção ambiental e segurança coletiva. O aprendizado principal é que a água é um bem público, mas também um recurso vital, e sua gestão precisa ser eficiente, justa e acessível. Agora, queremos ouvir você. Já enfrentou dificuldades com poços artesianos ou conhece casos de sua comunidade? Compartilhe sua experiência nos comentários, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas entendam a realidade dos poços artesianos no Brasil. Cada like e comentário ajuda a ampliar essa discussão e conscientizar sobre a importância de uma gestão hídrica equilibrada. Se quiser acompanhar conteúdos como este e se manter atualizado sobre leis, meio ambiente e soluções práticas para a população, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo e ainda contribui para espalhar informação de qualidade. Lembre-se, conhecer seus direitos e as leis que regulam a água é essencial. E juntos podemos transformar o acesso à água em algo mais justo e sustentável para todos.